Nós, nas últimas aulas que nós tivemos, nós falamos sobre, a penúltima aula falamos sobre ansiedade, e em seguida nós mudamos para a raiz de amargura, a contaminação do caminho. Hoje nós vamos dar uma continuidade como finalização, principalmente por quê? Porque alguns detalhes foram mencionados e não foram expostos de uma forma completa. Não que faltou explicação, mas o tempo não ajudava. E uma dessas explicações, ou seja, dessa compreensão necessária, é o fato de termos mencionado que o autor da Carta de Hebreus se preocupou em que você não perca a visão do reino. Nós começamos a ver pela palavra que o próprio Jesus Cristo, que é o precursor de toda situação de fé para com o Pai, ele mostrou a importância do reino e declarou que por muito esforço deveriam entrar nele. As pessoas ouvem o Evangelho, e nós comentamos isso na semana passada. Elas recebem o Evangelho de acordo com o que elas sentem. Quer dizer, cada um recebe o tipo de Evangelho que quer. Ou seja, eu olho para Joyce e amenizo a palavra para Joyce, não colocando um exemplo, tá, Joyce? Não colocando a palavra genuína, não como eu quero, genuína do reino de Deus, porque eu quero que ela receba isso e aceite. Ora, se a palavra é a palavra do céu, concordam que ela não está vinculada ou limitada ao que você sente? Pense na palavra como uma pessoa. A Bíblia fala que, e Jesus fala no Evangelho de João, fala para os fariseus assim, não pense que eu vim julgar vocês. A palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. Então já viram o perigo que é? Já pensou? Não é somente para os escribas e fariseus. A palavra julgará todo aquele que por incredulidade se desviar do caminho. As pessoas não querem mais falar disso. Parem de falar de desvio do caminho. Nós estamos com o Senhor tem sido o nosso Deus, certo? Desde que vocês conhecem a palavra, desde os primórdios da história da humanidade, e o que você lê de Gênesis em diante, repare uma coisa. Houve algum momento em que um pecado executado não tivesse justa retribuição? Não teve. Deus sempre agiu com justa retribuição. Alguém fala, mas aquele tempo era o tempo da lei. O tempo da lei sim, mas Deus era o quê? Outro? Não. O que Apocalipse diz? Ele é o mesmo ontem, não é isso? Hoje o será eternamente. Ele é o princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não muda. Deus é o mesmo. Então, como pode o Senhor se moldar a nós? Eu vou me moldar a eles porque agora eu vou mandar a graça. Graça é uma bondade que acompanha você, que você não merece, mas que a função dessa bondade é fazer com que você não se desvie do caminho. Isso é graça. Então tem dificuldade? Tem dificuldade. A graça não vamos falar de graça. A graça não é para você viver uma vida a lá vão ter como você queira, mas uma vida o quê? Eu recebi a promessa do reino dos céus. Alguém aqui ouviu essa palavra? Você recebeu hoje o reino dos céus. Não, você recebe a promessa dele. A promessa está vinculada a quê? A um quê? Caminho. Isso aí. Esse caminho é que nós mostramos que o autor de Hebreus se preocupou e falou assim, não permita que nada que venha de alguma outra pessoa atrapalhe o teu caminho. Então ele mandou observar o quê? Deixa lá aberto em Hebreus 12, que nós vamos partir dali para o restante, que é o que nós lemos semana passada. Hebreus 12, no versículo 15, ele fala o tempo todo de uma preocupação de que não aconteça algumas situações no meio das pessoas que seguem. Hebreus 12 aqui, olha só. Eu vou ler para os irmãos, repetir que nós já lemos semana passada. Tendo cuidado de que ninguém seja privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. É um aviso que ninguém conscientiza disso. Como é que eu posso
dizer que eu recebi Cristo na minha vida. Alguém recebe Cristo para viver nesse mundo aqui? Não, não é isso, não é a palavra do Gelo, é a palavra bíblica. Você recebe, Jesus Cristo foi enviado para evitar você da punição fatal do juízo. Ele veio para resgatar vocês. Então, não tem como ter resgate se eu não tenho consciência disso. Ou alguém repete para mim que Cristo é a salvação e eu falo, que bom. Olha, ontem eu conversando com uma pessoa, eu não vou usar a palavra incrédula não, mas eu vou usar a palavra desconhecedora dos caminhos de Cristo, dos caminhos da salvação, do caminho da salvação de Cristo. Eu conversando com ela, e ela está passando um problema muito sério, assim, uma coisa ruim de passar para qualquer pessoa. Ela está passando, mas você consegue ainda avistar bondade no coração da pessoa. Aí ela falando comigo, eu citei assim, olha, devido à bondade encontrada no coração, não é por obras, Deus muitas vezes sonda o coração e acha uma bondade, você não conhecendo Ele, que Ele envia a salvação a você. Foi o caso de Cornélio, lembra? Cornélio, ele, a família, Deus, ele fazia uma boa obra, tinha um bom coração para com Deus, mas ele não era uma pessoa separada para o reino. Então o que o Senhor fez? Enviou Pedro para lá, Pedro pregou para ele, não foi isso? E foram batizados a família toda, depois daquele reboliço todo, por causa disso. Muitas vezes as pessoas são visitadas pelo que tem no coração. Da mesma forma, o que se diz crente, ele é visitado por aquilo que não devia haver no coração dele. Uma vez que ele proferiu, confirmou com o batismo, deveria temer e tremer até o fim da sua vida, não tendo uma aparência que Hebreus fala de que alguns tenham falhado. Já lembra disso que nós lemos? Que parece que alguns tenham falhado no caminho. Paulo fala assim, ó, combati o bom combate, não é isso? Conhecidíssimo dos irmãos. Completei a carreira e guardei a fé. São 3 situações, analise as 3. Analise as 3. Eu lutei, não é isso? Eu briguei. Eu completei o que me foi dado. É muito complicado isso. O que foi determinado por Deus foi completado na minha vida. Ou seja, não faltou nada. E, no final das contas, cheguei ao reino de Deus sem nada. Somente com aquilo que era necessário, o quê? A fé. A fé. Isso aí. Então, olha só. Nós vamos fazer, botamos Hebreus. Agora vamos, na verdade, partir desse versículo que vamos ler. Olha, Atos 14. É desse versículo que vamos partir. Para completar o que foi dado na semana passada. Atos no capítulo 14. Achou, já? Espera aí, todo mundo achar? Joyce, lê o 21, por favor, bem alto. 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Certo. Confirmando os... Não, peraí. Eles anunciaram o evangelho nessa cidade, não é isso? Olha bem. Anunciaram o evangelho. É uma palavra simples. Mas olha qual foi o centro, irmão, da mensagem. Lê o 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha bem, parece inobservável, mas se você prestar atenção, você vai ver detalhes que chamam de códigos na própria palavra. Olha bem, confirmando o ânimo dos discípulos que tinham sido feitos, vocês vão confirmar aqui, você tem consciência do que você fez, você entendeu a mensagem da cruz? Sim, eu entendi a mensagem da cruz. Está ouvindo, né? Olha só, uma boa profissão de fé. E eu quero essa salvação para a minha vida. Para a minha vida. Aí ele vai. E então com isso eu reforço para você. Eu lhe dou um conselho, Jorge. Qual é o primeiro conselho que ele dá aí? Permanecer na fé. Isso. Então é uma coisa simples?
Ninguém fala isso, olha, ninguém fala isso. Atualmente você levanta a mão para Cristo e fica tão feliz. Por quê? Ninguém passou vergonha na igreja, viu? Que tem uma vergonha na igreja, quando alguém faz apelo, ninguém. Não deveriam fazer apelo. Não deveriam fazer apelo, sabe por quê? Porque a palavra era como leão. Eu comparo a palavra com o leão. Ele pode estar no marasmo dele, na savana, lá debaixo da aparência. Parece que o leão, isso acontece, o leão ele fica enfastiado, ele vai para debaixo de uma sombra, as hienas estão atacando, olha só para você ter, estão atacando, as leoas se defendendo e ele não faz nada. Não faz nada, porque parece, tem uma aparência, parece que ele não está ligando para nada, de repente ele se levanta e mata todas as hienas. É essa a regra da selva. A palavra é assim, ela não volta vazia, mas antes fará o que apraz ao Senhor. Então, olha bem, permanecer na fé, dizendo o que, Joyce? Que tipo de exortação que eles deram? Pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso aí. Olha só, já é anunciado, vocês vão passar por situações muito ruins. Muito ruins. Há pessoas que reparam que depois que começaram a caminhar com Cristo, ficaram mais doentes. Olha bem. Ficaram menos empoderadas da situação de viver nesse mundo, menos abastadas da situação financeira. Parece que tudo vai diminuindo. Aí, ao invés de ver isso como uma certeza da escolha que fez, não. Começa a ver isso como alguma coisa está errada na minha vida. Antes eu tinha, e agora com Cristo eu devo ter o quê? Muito mais. Vocês reparem que se alguém fala assim, ó, se eu vou anunciar o evangelho para alguém, e essa pessoa está triste, cabisbaixa, já original, ela está triste e cabisbaixa por causa de quê? Olha, ela nunca ouviu do evangelho. O que está deixando ela triste, cabisbaixa e acabada? O que está deixando ela? Você nunca ouviu o evangelho? Nunca, não está nem aí o evangelho. E ela vive uma situação de sofrimento. O que está causando isso na vida dela, segundo as Escrituras? Pecado. O próprio pecado natural. Mas nem todo mundo passa por isso. Você que pensa. Lembra do Salmo de Asaf? Eles são sadios, não é isso, Beth? Você até comentou no dia do Senhor. Eles são sadios, são robustos, eles são fortes. Mas no final, eles estão em locais escorregadios. Aí sabe o que acontece? Eu olho para a pessoa e me moldo. E anuncio para ela que Deus vai reparar a vida dela. Eu não anuncio o evangelho da esperança e da perseverança do reino. Então o que acontece? Aquilo que ela está passando, que é por causa do pecado, não há mudança. Ela só espera que Cristo renove aquilo ali dela. Quantas pessoas seguem a igreja, chamada Igreja de Cristo, porque foi prometido para ela o seguinte: você não vai passar privação. Hoje em dia, a Igreja de Cristo serve até para não sentir tristeza. Quer ver um exemplo? Quem já não quer ver um exemplo? Como é que não serve para sentir tristeza? Tem gente que está seguindo Você está no enterro, não tem aquela procissão que faz até chegar lá na cova? É horrível falar sobre isso, mas... Então, quando chega no meio do caminho, uma vez no enterro, eu indo no enterro, contaram uma piada. E tu acredita que teve gargalhada naquela subida que antes era triste? Isso quer dizer que uma palavra conseguiu aparentemente colocar o quê? Alegria, não colocou? Claro que isso é uma ironia. Mas como é que uma palavrinha bem colocada na hora, uma piadinha, conseguiu tirar a tristeza? Por duas coisas. Primeiramente, quem estava triste não era sincero. Porque quem está triste, nada tira a tristeza do teu coração. A morte de uma pessoa, nada. Você não tem motivo para nada de alegria. Você tem que passar por uma coisa chamada o quê? Luto. Não é isso? Você passa por luto. A Bíblia fala de luto. Luto é uma situação que você passa, que ela tem um tempo. Você está vivendo aquele luto até que vai embora naturalmente. Quando a pessoa permite que o luto esteja na sua vida, ela vence aquilo ali. Mas se entrou alguma coisa, esmoreceu e mudou o pensamento, aquela tristeza vem depois. Por que eu estou falando isso? Hoje tu entra na igreja e os púlpitos viraram, sabe o quê? Local de stand-up, de piada. Você vê inúmeros líderes religiosos fazendo piadas para alegrar o povo de Deus. Essa semana, poxa vida,
A pessoa fazendo piada das pessoas que não sabem segurar o microfone. Então, é um escarnecimento da própria palavra. Ah, essas pessoas que não sabem segurar o microfone, dá vontade de falar um palavrão. Quer dizer, todo mundo está gostando de ouvir. As gargalhadas soam bem alto na igreja. A pessoa está usando o púlpito para fazer uma coisa que tem um nome, um título. Benigna, maligna. Mas as pessoas têm medo de falar isso. E se eu estiver blasfemando, Jerônimo? E se eu estiver falando de uma pessoa que está com unção? Como? Jesus falou, pelo fruto que cai da árvore você vai conhecer. Então aqui os discípulos, os apóstolos estavam falando assim, olha, eu exorto vocês, permaneçam na fé, porque por muita tribulação convém entrar no reino de Deus. Então, nós que estamos aqui nessa manhã, nós devíamos crer de que a posição que nós tomamos diante de Deus não tem volta. Tem volta sim, para abandonar, mas não tem volta no mundo espiritual. Uma vez que você proferiu um desejo, você comprou uma briga com quem? Uma vez que você proferiu assim, eu desejo perdão dos meus pecados, eu reconheço. Isso aí, você comprou uma briga com as trevas. Eu comentei aqui que o próprio ator Denzel Washington, ele comentou isso, porque o pai dele, foi pastor, ensinou muito ele fala assim, ó, quando você está bem na tua vida, pode escrever, você está de braços dados com o diabo. Não tem como uma pessoa que quer viver uma vida íntegra diante de Deus, não passar por tribulações. Não tem como. Com relação à doença, eu vou dizer para os irmãos, como você pega Romanos capítulo 5, está lá, a tribulação, sabe o que no original fala sobre tribulação? Sabe o que significa tribulação? Tudo aquilo que mortifica a nossa carne, que nos faz sentir na pele, tribulação, aquilo que deixa a gente no estado assim, será que eu vou conseguir? Isso é tribulação. Aí fala, essa situação, tribulação, produz o quê? Vamos repetir? A tribulação produz, a primeira coisa que ela produz paciência, isso. Olha só, paciência. Então, Beth, concorda que desde que você recebeu Jesus Cristo, você teve que ter e tem até hoje paciência? Não parece que ele foi para outro estágio não, mas eles acontecem quase que simultâneos. A paciência, uma vez adquirida e concedida pelo Senhor, gera o que na pessoa? Experiência. O que experiência é de benéfica para nós? Não a palavra, mas em relação às escrituras. Pensa bem, Beth, você adquiriu paciência. Para que vai servir a experiência? Para perseverar. Não. Mas eu sei, mas a experiência ela vai ter uma função. Se você teve paciência, você passou, não passou? Ou está até passando e considera como se já tivesse passado, porque aquilo já não afeta mais você. A experiência faz a gente suportar, né? O caminho. Na verdade, o que fez suportar foi a paciência. A experiência, ela tem um cunho de importância para o nosso próximo. Quantas pessoas têm a audácia de falar assim, olha para mim, olha para cá. A pessoa está sofrendo e vai sofrer. Olha, quantas vezes nós conversamos isso, né, Joyce? Olha para mim, olha para cá. Não é dizer que eu sou bom, não, olha para mim. Eu passei por coisa semelhante e o Senhor me fez passar por isso. Me fez passar. Não importa, mas se você morrer, você passou. Concorda, velho? Você passou por aquilo ali, você não abandonou o Senhor, você não abandonou a fé, você não fez nada que fosse contrário à palavra. Por isso que Hebreus dizia, olha, tomem cuidado para que não tire isso. Eu estou abrindo o campo, já reparou? Eu estou abrindo o campo para os irmãos perceberem. Tomem cuidado que isso não seja tirado. Então a experiência, olha só, a experiência, velho, os seus filhos, usar você como exemplo, os filhos da Silvia, os que tiverem filhos no futuro, querendo ou não, vão ser obrigados a observar isso. Sabe? Quer seja para condenação, quer seja para salvação, porque o proveito daquilo ali, quem vai depender da pessoa. Eles observam o quanto você persegue aquilo que você fala para eles. Eles vão observar o tempo todo. Aí tudo bem, você passou pela experiência, passou pela paciência e a experiência. E a experiência gerou o quê? Esperança. Não é isso que eles estão falando? Por muita tribulação convém. Nada na nossa vida começa, é uma regra, não tem como começar o final que eu vou falar agora, chegar até esse final, sem a tribulação. Não tem como. Quando você adquire esperança, nada mais consegue te derrubar. É um estágio que chega, eu comentando para o nosso irmão Alessandro, não está aqui hoje que ele está resfriado,
eu falei assim, Sandro, você ainda não chegou, citei para ele, como considero ele um filho, você ainda não chegou ao estágio. Você vai chegar a um estágio em que nada mais te derruba, não é que você vira o super-homem. Você vai reparar, gente, eu nem vem mais para mim, porque não funciona mais. Você não teme mais o resultado do caminho do céu. Por quê? Porque você adquiriu esperança. E a esperança, o que ela faz conosco? Não desaponta. Em que sentido? Em que sentido? Presta atenção, se a Bíblia diz que a esperança não desaponta, então tem esperança que não desaponta. Não é isso? Esperança é uma palavra, mas segundo as Escrituras, essa esperança gerada pela experiência vai fazer com que você perceba que no final das contas não foi tirar de você o essencial que faz de você um filho de Deus. O quê? O que não foi tirado? A fé. Não, o amor. Não, a fé, mas o amor. O amor, ele continua derramado no seu coração. Agora vamos entrar num ponto crítico. Lembra das pessoas da raiz de amargura? Elas literalmente não estão nem aí para o amor. Não estão nem aí. Mas não é aberto, não. Elas vivem um sistema, elas vivem uma forma de se conduzir no meio do povo de Deus que contamina. Elas não passaram, elas pularam a tribulação, reclamaram, não adquiriram experiência, tampouco foi gerada esperança no coração e com isso não tem amor de Deus derramado nele. Mas você sabe, já, Oi. o versículo mais citado atualmente, nem são os mais conhecidos, é justamente esse, porque cada tragédia, cada desgraça que acontece, eles colocam lá, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando citam as coisas ruins que estão acontecendo, um pai que matou o filho, mãe que matou o filho. Se você ficar ouvindo muito isso, o amor dentro do coração vai esfriar. Sabe por quê? Não, vou te provar porque se vocês ficarem ouvindo muita notícia ruim, isso acontece. O que acontece? Olha bem, um exemplo, horrível esse exemplo, eu tenho que usar. Você viu uma pessoa morrer na tua frente, nunca tinha visto. O que isso causa em você? Vamos lá, o que isso causa? Você nunca tinha visto alguém ser morto na tua frente. O que acontece com você na hora? Para você que nunca viu isso. Fica impactado, né? Impactado, não é isso? Concorda, Felipe? Isso, fica impactado. Primeira, na segunda... Não, calma, vamos chegar lá. Acontece uma segunda vez, tu sente impacto, meu Deus, que coisa horrível. Mas começa a conviver com isso. Tá sabendo não? Fulano, pegaram ele ali, mataram ele. A Bíblia quando fala o amor de muitos esfriaria, Paulo falou para Timóteo, não é isso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É isso, você começa a se acostumar com o mal. Fica corriqueiro. E o pecado entra no teu coração, sabe por quê? Você se acostuma. Isso. Por isso que a Bíblia fala. Isso se relaciona também com má conversação. Tudo aquilo que vem pra gente, que tira, deturpa aquilo que nós recebemos. Por isso foi avisado para eles e foi falado em Hebreus. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando contamine o caminho. Porque se contaminar o teu caminho, você vai parar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora abram na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ver uma outra situação. Vai somando, olha só. A raiz de amargura, a exortação dos apóstolos com relação. Beth, você não vai ter situação boa na tua vida, não. Mas vai falar isso hoje. Você deve falar aquilo que a pessoa quer ouvir, não é isso? Qual foi o problema de Paulo, quando escreveu para Timóteo? Qual foi o problema que ele relatou? Qual foi o problema principal de Paulo como pastor? De Timóteo como pastor? Que Paulo falou para ele que ia acontecer? Qual foi a ordem que Paulo deu para ele? Alguém lembra? Para não deixar as pessoas subestimarem ele por causa da idade. Também. E era para ele pregar de que forma? Estando em tempo e fora de tempo. Isso aí. Ele fala assim, Timóteo, insta. Sabe o que é instar? Instar é o seguinte, ainda que te recriminem, fala e fala, não para. Por quê? Haverá um tempo que eles não... Olha bem, Paulo estava mandando esvaziar, era uma ordem. Haverá um tempo que essas pessoas que estão no meio, que só contaminam, não vão aguentar ouvir essa palavra.
Reparem bem. É uma coisa que John Bunyan fala no livro. Você, com o tempo, você começa a ter raiva daquilo que fere o teu pecado. Você começa a sentir dentro de você que você não quer ouvir a tua palavra. Isso não é temor de Deus, não é temor de ter pecado. É simplesmente uma fuga. Eu não quero ouvir isso porque isso fere aquilo que eu estou vivendo. Então, Timóteo, você fala. Está aberto aí em Tessalonicenses? Tá? Olha só. Você fala, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo coceira nos ouvidos, ou seja, isso me incomoda, o que eu vou fazer? O que todo mundo faz. Procurarei uma entidade religiosa que fale e age como eu quero. Já repararam isso? Me senti muito bem em tal lugar. Não estou condenando a frase, estou condenando a situação quando acontece. Nossa, me senti muito bem. Lá no outro lugar que eu estava, não dava não. Ninguém fala assim. Me senti muito bem porque aqui realmente se exorta a caminhar por reino de Deus. Eu me senti muito bem porque me receberam bem, porque olharam para mim e olharam com bons olhos, sorriram para mim, me fizeram bem ao meu ego, apalparam o meu ego, mas jamais falaram para mim aquilo que eu condenava na outra igreja. Perdão, no outro local que estava. Eu ouço a palavra, essa palavra aqui, com muita tribulação. Se tivesse me falado isso antes, eu não teria ido para Cristo. Que diferença faria? Se diz que se você caminha para a morte. Certo? Olha bem agora. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vou passar agora. Aqui. No capítulo 2, vamos ler que eu... Vamos começar do 7. Olha. Ô Beth, pode ler pra gente? 2, do 7 em diante. Então eu pedi para parar. Porque já o mistério da injustiça opera. Não, perdão. Não, é isso mesmo, tá certo. Repete, por favor. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Espera só um minutinho. Paulo está falando dos últimos dias. Essa frase eu tenho que explicar para os irmãos. O ministério da injustiça, da iniquidade opera. Só tem um ainda que resiste. É uma pessoa que ele está falando? Mas é uma pessoa igual a gente? O que é que está no mundo que as trevas não conseguem destruir? Que é maior do que as trevas? O Espírito Santo de Deus, que o próprio Cristo enviou. Então olha esse versículo, olha. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Porque ele vai ser retirado da terra. Continua, Beth. E então será revelado o iníquo. Preste atenção. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Dá uma pausa aí. Olha bem, antes da palavra mentira, quais foram as 3 qualificações que teve? Antes dessa palavra. Todo poder, sinais e prodígios. Ou seja, a mentira não veio assim não, é convincente. Ela consegue convencer você. Olha, mas rapaz, eu vi maravilhas, aquele local tem maravilhas. Irmãos, aí eu digo, não tenham medo se vocês vão estar falando uma blasfêmia. Olha o que está dizendo. A vida desse Nico é segundo a eficácia. O que é eficácia? Não é o máximo de poder de Satanás? É dado para uma pessoa. Você vai ter esse poder para você enganar as pessoas. Lembre-se que Hebreus falou, ninguém vos engane. Não permita. Jesus falou, ninguém vos engane. Os apóstolos pegaram, ninguém vos engane. Não permita que ninguém engane vocês, porque o engano vai estar cerceando você. E ele fala, e esse poder é segundo, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, você vai ver coisas, você vai dizer, mas Jerônimo, não tem como ser mentira. Repara os detalhes, repara o procedimento. Geralmente, esses sinais não são comparados de contrição, de fé, de esperança no reino. Eles são só sinais. Isso é importante, o conhecimento da palavra, como ele segue, é uma passagem que tem que diz que o meu povo sofre por causa do por não conhecer isso que Jesus falou, não, e nem o poder de Deus. Aí, quando você
tem o conhecimento, você estuda, sabe, lê, né? Então, quando você chega em um determinado lugar, eu mesmo já fui em algum lugar que eu vi uma coisa e falei, isso aí não bate com a Bíblia. Aí nós fica na mente, entendeu? Então, mas tem pessoas que, nossa, quase entram no êxtase, porque aquilo às vezes é bom. Isso, ou seja, eu estou recebendo uma coisa que está fazendo bem a mim. Certo. Bem, mas bem segundo a minha vontade. Isso. Lembra que para nós caminharmos no reino de Deus, nós rejeitamos a nossa vida, negamos a nossa vida. Foi isso que você aprendeu, Joyce? Foi isso? Olha só, você nega a sua vida e fala, não vivo mais eu, Cristo vai me guiar até esse reino que eu quero. Agora olha só, continua, Beth. É o 10. O 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, Isso, repara. Vai, lê até o final, vê. porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então esses prodígios conseguem, esses sinais do maligno conseguem executar e imitar o amor de Deus? Não. Não conseguem. Olha bem, olha aqui. E com todo engano da justiça, para os que o quê? Não são, olha bem, quem está sendo enganado são os que já perecem. Eu quero chamar atenção a isso. Os que estão seguros por Cristo serão protegidos. Mesmo que você tenha uma fraqueza, o Senhor vai proteger você do engano. Por isso eu digo, ninguém vos engane. Não é uma situação que você tem capacidade total tua de perceber isso. Mas o Senhor vos ajudará. Mas aqui essas mentiras estão indo para quem o quê? Que está dizendo aqui? Que perecem, não é isso? Porque eles perecem por quê? Qual é a situação que eles perecem? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, eu recebo tudo que é aparente de Deus. Lembra que vai ser todos os sinais de prodígio da mentira? Mas não recebo amor. Olha, gravem uma coisa. Tudo que o maligno odeia é que você perceba o amor de Deus. Porque o que o amor de Deus faz conosco? Lembra que nós lemos em Romanos? A principal ação do amor de Deus não é conduzir você ao arrependimento? A Bíblia não fala que quem conduz você a Cristo é o Pai? Ninguém vem a mim se o Pai não permitir, não é isso? E ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então o amor de Deus olhou para você, Beth, conduziu você, olhou para Joyce e conduziu para Cristo. Eu conduzo você para Cristo aqui, porque você creu no meu amor. Agora, eu recebo tudo do Senhor, mas não recebo amor. Sabe por quê? Porque o amor de Deus transforma a nossa vida de forma que nós olhamos para o nosso próximo e sentimos o mesmo amor por ele. Pô, você pode ver que as pessoas falam de bem, de benesses do céu, falam daqui de todas as bênçãos dessa terra, mas jamais conseguem proferir assim: poxa vida, em breve estarei com o Senhor. Em breve estarei. É difícil sobre isso. Na madeira, quando a gente fala. Não, fala de morte. Fala de morte. Tem pessoas assim que estão dirigindo uma entidade religiosa e odeiam, abominam. Tá amarrado. Outra coisa também, as frases que nós falamos, você pode ver. Tudo que é mal aos nossos olhos, nós falamos o quê? Qual a frase que nós falamos? Que é tradicional no pessoal aí? Está repreendido. Está repreendido, está amarrado como se tudo, olha bem, tudo que tem aparência de mal que vem, mas preste atenção, não é o mal maligno, é aquilo que vai fazer com que eu sofra. Eu digo que não vem do diabo. Isso está em acordo com Romanos 5? Não. Não? Como pode vir do diabo uma coisa que produz, olha bem, uma coisa que produz paciência, experiência, esperança e comprovação do amor de Deus? Então não confundamos isso. Você passa por isso porque viver nesse mundo já está causando isso. Então tenha o cuidado seguinte: Senhor, se eu esmorecer, o que vai ser dos meus filhos? Se eu, patriarca, o Gero, esmorecer a minha fé, o que vai ser da Joyce? Não que ela dependa de mim, mas ela observa o meu caminho. E muitas vezes o nosso caminho, observar diante de Deus, alimenta o nosso próximo do nosso lado. Sabe, você está fraco, mas você se alimenta, não é porque aquela pessoa é mais forte que você. É porque você fala assim, a pessoa faz uma coisa contigo, ela consola. Continua lendo, Beth. Parou no 10, né? É o 11. Isso. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Pronto. Isso. Quem vai enviar a operação do erro? Deus. Vocês entenderam muito bem o que vocês leram aí? Aqueles que deram crédito à mentira, Deus enviou a operação do erro. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém
As pessoas têm medo de falar isso. O Senhor falou assim, você quer mentira, Beth? Eu vou abrir a porta da mentira. Ainda não estava aberta para você, não. Tipo assim, por mais que você abraça a mentira, você ainda estava com a proteção. É como o homem incrédulo no mundo. Eles não foram jogados ainda para o pecado. O que Deus faz é assim, agora abrirei a porta para você dar crédito à mentira, porque você desejou isso. Você desejou. Quando Deus reclamou de Jó, na verdade ele não reclamou, que ele não teve coragem, Deus sabia disso. Ele falou assim, vem cá, você observou meu servo Jó? Quem lembra das palavras que foram ditas? Homem sincero, justo e íntegro, mas que pratica uma coisa, se desvia do mal. Ele faz isso porque você cercou os bens dele e eu não posso tocá-los. Se Satanás apostou nisso, então ele conhece o homem como Deus? Conhece? Não. Lembra? Para trás de mim, Satanás que me serve de escândalo, porque não entende as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Então, tudo que nós praticamos dentro da carnalidade do pecado vai fazer com que o diabo te conheça. O que a Bíblia fala? Andais no Espírito, ou seja, e não cumprireis os desejos da carne. Quer ser conhecido pelo maligno? Pratique aquilo que ele quer que você pratique. Vai ser super conhecido, ele vai saber sempre de você, sua fraqueza, tudo. No entanto, essa semana alguém perguntou para mim, foi a Joyce que perguntou, pai, quando a gente ora, não foi isso? Foi. Quando a gente ora, o inimigo está ouvindo? Tá. Se você não falar, ele não ouve. Calma, Não, mas então, ele não pode entrar no pensamento. Isso. É, Só que eu conheci um pastor, eu conheci um pastor que falava assim, vamos orar, irmão. Peraí. Em nome de Jesus, Satanás, você está proibido de ouvir isso. Em nome de Jesus, e começava a orar. Ele nunca iniciava uma oração e falou, Satanás, proíbe o diabo de ouvir o que eu vou orar agora. Ele falava, ele pronunciava isso e ele cria nisso. Ele falou assim, eu estou decretando um impedimento de Satanás de ouvir o que eu estou orando. Porque muitas vezes, irmãos, olha só, quando nós oramos a Deus, você pode orar do jeito que for. O lance é que tem uma procedência, isso que a Joyce perguntou. Como você ora em pensamentos, sempre parece mais difícil de você orar? O que acontece com os pensamentos? Foi bom a gente tocar nesse assunto, que tem a ver com isso que nós estamos lendo. Os pensamentos, já viu que quando você viu uma coisa inconveniente, fica fotografado na tua mente. Quando tu vai orar em pensamento, aquilo parece que fica tentando se mesclar, aquela coisa inconveniente. Tem interrupção. Isso, então você fica assim, e continua. Então é mais difícil para você Mas orar. o inimigo só pode agir no que a gente fala e no que a gente faz, né? Na verdade, só Deus conhece o coração. Não tem gente que adivinha? Já viu gente que adivinha o que você vai fazer? Que é expert no movimento corporal, então tudo, sabe, até se você está mentindo, olha para você, tu se levantou a sobrancelha, deu uma piscada com o olho esquerdo, ele já sabe o que você está fazendo. É mais ou menos, pensa no diabo, 100 vezes superior a isso. Ele trabalha com todos os teus trejeitos, tudo aquilo que nós fazemos, que procede do pecado, acaba nos tornando conhecido dele. E ele pode colocar qualquer coisa na tua vida, devido a esses pecados que você pratica e que tornam você totalmente conhecido. Ele sabe os seus desejos, sabe aquilo que vai te derrubar, sabe tudo. Então, se ele sabe o que vai te derrubar, o que você deve fazer para nunca mais ser derrubado por ele? Não deve abandonar o pecado, aquele pecado. Tem gente que fala abertamente, a minha fraqueza é dinheiro. Como alguém pode pronunciar isso? A minha fraqueza, olha, eu peço a Deus que não venha isso, senão vai me derrubar. Como você pode declarar que uma coisa vai te derrubar? Porque o teu coração já está longe de Cristo. Você declara, eu já ouvi isso, olha, mulher não me faz nada, ter lugar superior na igreja não faz nada, mas o dinheiro cerca de mim me derruba. A pessoa declara isso. E Satanás está ouvindo isso, ele sabe disso, as fraquezas. Fala, Beth. Marca só onde você parou, tá o versículo. É o 11. É o 11, né? Vai, pode falar, Beth. Está falando assim, os pensamentos. A gente fala, quando a gente olha em pensamento, o diabo, ele realmente não sabe o que a gente está pensando. Mas, de repente, as nossas atitudes podem demonstrar que ele é sagaz. Isso né? aí. Aí, pelas nossas atitudes, não ouviu,
Não sei o que ele pensou, mas as atitudes dele dá para me entender o que a pessoa está pretendendo. Eu penso assim, fazer, né? Então, agora essa oração aí que esse pastor fez, que vai orar e que o diabo não ouça, eu nunca tinha ouvido. Eu que ouvi. Ele não pregava isso não, mas eu vi isso várias vezes assim. Mas será que procede? Não é procede, olha só, você age por fé. Ele cria. Ele fala assim, eu não quero que Satanás ouça o que eu vou falar. E olha, entenda bem, Tiago fala assim, ó, a oração, fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou a Deus e não choveu por 3 anos e meio, não sei, por 3 anos não teve chuva. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Gente, eu pego isso, eu consigo esmiuçar isso na minha mente. O que, Beth, que será capaz a tua oração diante de Deus? Pensa, José, de que será capaz a tua oração? Você se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, estou diante de Ti, e nada abala a tua oração. Por isso que eu aconselho os irmãos, privem-se do que vocês podem ver, porque isso fica uma foto na tua mente. Tudo que você vê que não procede de Deus, mesmo que seja rápido, fica uma fotografia na tua mente. Quando você for interceder e você for orar, aquilo vem de ataque. Mas você acabou de dizer que o diabo não conhece o pensamento. Sim, mas ele sabe que isso fica na tua mente. Você sofre ataque do que você adquiriu. Quantas vezes você vai orar e não consegue, tem que frisar assim, não posso pensar naquilo não, já viu? Eu tenho que continuar na oração aqui, orando e pensando. Desvia o foco, né? Isso aí. Você consegue ver, você começa a lembrar os seus pecados, você vai lembrar com arrependimento, eu pratiquei isso, aí você fica assim, aí você te leva ao quê? A orar em voz alta. Porque em voz alta você vai falando, então a sua oração acaba sendo, sabe o quê? Uma oração breve, que você quer terminar logo, porque você não está aguentando os maus pensamentos que estão vindo na tua cabeça. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Isso. Termina, Beth. Vai, o 12. Não, lê o 11 mesmo com 12, tem uma vírgula, para entender melhor. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? O julgamento é esse. Esse é o julgamento. Não é somente rejeitar a verdade, tiveram prazer. Não tiveram prazer na verdade, tiveram prazer na mentira. Olha aqui. Foram julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, olhei dentro de mim, e não eu, mas o Senhor visitou, você tem prazer no pecado. E quem tem prazer no pecado vive o quê? Que João fala. Quem tem prazer no pecado vive diariamente o quê? Fazendo o quê? Quem tem prazer no pecado vive pecando. Entendeu? Quem não tem prazer no pecado não vive pecando. Vê se você entende. Não é que peca menos. Ele olha com abominação e fala assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso tem acabado com a minha vida. Ele consegue observar detalhes do erro. Ele não subestima o erro, como você falou. Os ardis do maligno. Ele olha e sabe que ele pode ser derrubado a qualquer momento. Por isso ele persevera. É uma luta constante, né? Constante, não tem pai. pai. Não quer, aquilo que eu não quero, Paulo fala, que eu não quero fazer, eu faço. É isso aí. É o bem que eu prego, eu acabo não praticando. Então Mas aí que está no negócio. Isso também, esse texto de Paulo não é uma desculpa para você pecar. Não. Paulo está dizendo o seguinte, então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, que eu anuncio, eu acabo não praticando. Mas o mal que eu preguei contra, eu acabo praticando esse mal. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você se afasta de Cristo, a tendência é você inverter as coisas na sua vida. Você ainda lembra que você devia se desviar do pecado, mas você pratica o mal. Isso cai mais ou menos com aquele relato que fala assim, que nós não devemos ter, a pregação nossa pode ser contra o pecado, mas nós podemos viver com ele facilmente. Repara bem, por decência eu vou subir no púlpito e vou pregar contra o pecado. Mas a minha vida como é que eu vivo com o pecado? Muitas vezes eu prego contra o pecado e posso absorvê-lo na minha vida amigavelmente. Mas meu dever é o quê? Não é falar contra o pecado? Isso não prega. É mais. É tipo assim, a Bíblia manda nós fazermos o que com o pecado? Não é aborrecê-lo? Odiá-lo. Odiá-lo. Quando você odeia uma coisa, você rejeita aquilo ali.
porque as circunstâncias também da vida, assim, no nosso dia a dia, às vezes vamos supor, você acorda um dia, hoje eu estou na graça de Deus, não sei se acontece, aí você tá, o dia está ótimo, maravilha, de repente é um telefonema, é uma pessoa que chega, já vem, parece que vem enviada para te atribular mesmo, né? Então é aquilo, você tem que vencer aquilo a cada dia, né? Mas vencer por quê? Por que você tem que vencer isso aí? Não pecar, não. Não, então, vai indo. Para o quê? Para não pecar. E você para não pecar por quê? Para agradar a Cristo, né? E para acontecer o quê? No final de tudo. A salvação. Isso, o reino de Deus, você pratica isso, porque não é porque você quer viver o momento seguinte, porque você tem um alvo lá na frente e é cheio de partes. Você vai vencendo uma, outra, por quê? Senhor, não. Outra coisa, quem é que ora assim, ó? Não estou duvidando que tenha não, tá? Senhor, não me rejeite. Não me rejeite. Sabe, tem gente que fala assim, que isso? Tu acha que ele vai rejeitar você? Sim, ele tem todo o direito de me rejeitar. Então eu oro, Senhor, não me rejeite. Quando eu oro assim, e sai do meu coração, eu não estou dizendo que eu tenho dúvida, eu só estou dizendo, o Senhor é santo, se me rejeitar, ele continua santo. Então eu te peço, não me lances fora da tua presença. Como é que o Salmo fala? Davi fala? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lance fora da sua santa presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Era tudo que ele queria. O Senhor só não faz isso comigo. E olha, Davi foi punido várias vezes por pecado. Mas isso não o afastou do Senhor. Não teve poder para ser afastado. Agora vem o conselho. O 15. Lê Joyce, por favor. Não, é o 13, né? Não, perdão. Não, o 12. O 12 foi o último. Lê o 12? Agora é o 13. Não é o 13. Vai pular para o 15. Ah, vai pular pro 15. Isso. Ó. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Não é o mesmo conselho que deram em Atos? É ou não é o mesmo conselho? Eles não mudam, a palavra não muda, ela está o tempo todo soltando isso. Olha, repete, Joyce. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Palavra maravilhosa. É eterna consolação. É consolação mesmo. Se alguém recebe consolação, porque precisa de ser o quê? Consolado. Lembra da música? Lembra da oração de São Francisco? Lembra? Que foi muito conhecida? Aquilo é uma coisa santa. É consolar, é procurar consolar mais do que ser consolado. Consolo é uma coisa que Deus levanta na tua vida. Olha, Ele pode não lhe dar o que você quer, mas Ele manda consolo para você e o teu coração se enche de paz. Convence que aquele está errado, né? Não, mas eu estou dizendo assim, o consolo não é um consolo por causa da prática do pecado, é o consolo da tribulação que você passa. No caminho, né? Isso aí, no caminho. Aí, olha só, o Jorge, tu leu 16, não foi? 17 agora. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra. Não, emenda com 16, porque tem uma vírgula, vai ficar subentendido, vai. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos firme em toda boa palavra e obra. Tu tem uma tradução diferente, Felipe? Do 17? 17. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Quem tem conforte? Aqui é conforte. Lê, então, por favor. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Gente, humanamente falando, há condições de ser confortado no momento de infortúnio e desgraça na vida? Humanamente falando. Gente, alguém consegue botar alegria no que perdeu um ente querido? Você tem poder para isso? O que você deve fazer com uma pessoa que está enlutada? Vou falar pesado, perdeu o filho. O que você deve fazer? Há alguma palavra que deve sair da tua boca? A Bíblia fala que o luto é silencioso. É uma dor que dá, que você passa por aquilo ali. É uma condição humana. Tanto que a Bíblia fala que é melhor você estar numa casa onde tem o luto, porque ali se vê o resultado final de tudo.
Você vive aquilo, meu Deus, eu perdi, perdi o meu filho. Meu filho querido, meu filho, eu perdi o meu filho. Você vai falar isso o tempo todo. Quem lembra de Absalão? O filho de Davi que perseguiu Davi, lembra? Tinha cabelo vermelho, bonito, afeiçoado. A Bíblia fala que quando chegou a notícia que Joabe tinha furado ele a espada, nossa, eu já tentei verificar isso e entrar. A Bíblia diz que Davi botou a mão na cabeça e falou: Absalão, Absalão. Ele gritava, que o rei escutava: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Olha, o filho queria matar ele. Olha o amor desse pai pelo filho. Ele tomou cuidado, não mata ele não. Pediu para o general. Falou assim: não mata o jovem Absalão. É como se fosse assim: ele é meu filho, não mata ele não. Ele gritou tanto que o próprio assassino do filho, Joabe, falou para ele: toma tendência, cara. Assim, está na Bíblia, não com essas palavras. Toma tendência, se levanta aí, rapaz. O rei está esperando você para falar. Não teve um pico de misericórdia do sofrimento de Davi. Tanto que Davi, quando morreu, deu ordem para Salomão: não deixa Joabe descer em paz a cova, por causa dos pecados que ele cometeu e como matou o jovem Absalão, que ele não tinha ordem para fazer isso. Deu uma ordem para Salomão. Então a tristeza não tem como, sabe? Então essa palavra, qual foi a palavra que eu falei aí? Conforto, né? Conforte. Então, essa palavra vem do céu. Ela conforta você de uma forma que você consegue superar aquilo ali. Você consegue viver aquilo ali, aquilo que não tem condições humanas. Pessoas entram em depressão, como diz aí, caem doentes, não levantam mais da cama, não tomam mais banho. Mas o Senhor vem e conforta você e diz: levanta-te, e eu prosseguirei contigo. Mas olha, não tem palavra para... Não tem não. Porque a minha amiga, que você sabe que perdeu o filho faz um ano, ela falou para mim que não tem mais um dia de alegria na vida dela. Aí ela falou que as pessoas falam para você: não pode ficar chorando, ficar deprimido e tal. Aí eu falei para ela: não, você pode chorar. Você pode chorar quanto você quiser, porque o luto é seu, o luto é silencioso. O luto... Só tem uma pessoa que pode te consolar, o Espírito Santo. Não tem o que falar. Só que ela fica querendo sofrer e as pessoas querendo impedir. E ela sofrer, não tem nada que você possa falar, só ouvir. Né? Porque a pessoa, quando ela está nessa situação, ela quer falar. E não tem nada, acho que pior, não quero nem imaginar, do que perder um filho. Tudo bem. Então, vamos partir, a gente está encerrando, olha só. E quando uma situação parecida com essa te afasta definitivamente de Deus? Eu já vi pessoas perderem filho e nunca mais se aproximar do Senhor. Falar assim: não quero nada com Deus, Deus não tinha o direito de tirar minha filha. E sabe como eram essas pessoas antes? Porque eu testemunhei isso. O marido falava assim: vou fazer uma reportagem em tal lugar. Você acabava, ia para o quarto e falava assim: o meu Deus vai te impedir. Impedia. Pessoas assim, por isso que eu digo, essa relação de você caminhar com Cristo, ele fala: tome cuidado, Joyce, essa intensidade que você tem comigo, ela pode cair de uma hora para outra. Nunca mais retornou aos pés de Cristo, nunca mais. Fala abertamente: não quero nada, não aceito o que ele fez com a minha vida. É engraçado, vocês acham que Deus não sabia disso no coração da pessoa? Ah, o Senhor levou? Sim, ele é o Senhor da vida e da morte. Mas por que será que ele fez isso? Nós nunca vamos saber, não existe uma explicação para o porquê. Por que isso aconteceu? Só porque foi muito ruim? Não. Abrem... Será assim que essa pessoa então não conhecia a palavra? Não tem como nós julgarmos, simplesmente, uma coisa é fato. Não, assim, não. Porque você sabe conhecer tudo da palavra, que nós aqui estamos de passado, não vamos ser Sim, né? Mas então não era isso que ela esperava. Ela esperava que terminasse a vida com a família toda ali. Olha que vida glorificante que Deus me deu. Sim, Deus dá isso para alguns. E para outros ele não dá. E isso não o torna um Deus com letra minúscula. Isso o torna Senhor e Salvador. Porque ele fala assim, ele cita essa frase: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele é Senhor, mas ele é um Deus o quê? Bom. É porque geralmente, assim, eu já vi várias coisas, inclusive eu passei por isso quando perdi minha mãe.
é que Deus, na nossa visão, parece que tira a pessoa assim no momento que a gente Agora eu acha que digo, não devia ser. isso, justamente pior como se tivesse um momento. Agora eu digo, isso tem poder, isso de encobrir o evangelho para alguém? Não tem. Vocês acham que aquele que foi levado para obter o perdão, Salvador, algo vai impedir ele? Se ele está sendo levado por Deus? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:3. 2 Coríntios 4:3. Paulo fala. Vamos ler do 1 primeiro. Pode ler, Joyce, para mim, por favor? Sim. Do 1, por favor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ó, então já começa de novo o conselho. Olha bem, repararam que sempre tem enfatizando isso? Não desfalecemos. Continua. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando Ó, a palavra só um de minutinho. Deus. Você vai repetir esse versículo. Olha aqui. Beth, Silvia, Felipe, olha aqui. Reparem bem. O que está sendo dito aqui é uma coisa que ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Olha bem. Lê de novo o 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da Ele está verdade. dizendo assim, ó, a gente não falsifica a verdade. Ela vai para você como ela foi dada para nós. Agora, olha o que ele vai finalizar. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por que está aí? Por que é porque se perde? Olha bem, tem uma vírgula, não tem aí? Aqui está ponto. Não, aqui. O meu tem uma vírgula. Mas tem continuação. Vai. Nos quais, o que aconteceu com essas Nos pessoas? quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Isso. Então, considerem-se, olha só, considerem-se vocês bem-aventurados, porque o Deus desse século não conseguiu cegar vocês. Não conseguiu. Mas a outros ele conseguiu cegar. Lembra da parábola do semeador? Logo a primeira semente, as aves não dão nem chance, já vem, já come a semente. Depois torna-se um pouco mais difícil, mas perde. Até chegar a boa semente. É isso, pensa bem em tudo que foi vencido para que vocês proferissem hoje assim, olha, Jesus é o meu eterno Salvador. Jesus perdoou os meus pecados. Pense bem em toda a situação espiritual que teve que acontecer para você pronunciar isso, que poderia não ter acontecido. Eu conversei com a minha irmã ontem, nós já lembramos disso. E se não tivesse acontecido isso, Beth? E se você nunca tivesse arrependido dos seus pecados? E se, Joyce, você não fosse resgatada por Cristo? Porque isso poderia ter acontecido, mas aconteceu. Então a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados. 1 João, capítulo 3. Vai mostrar novamente a situação de quem é de Deus verdadeiramente. 1 João. Capítulo 3. Vamos ler o 9. Silvia, pode ler, por favor? 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, entenda. Está aí uma regra matemática, segundo a matemática do céu, provando que se você contrasta com isso, reflita diante de Deus e peça perdão. Olha bem, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não é isso? Por quê? Olha bem, é toda uma regra. A sua semente permanece. Isso, porque a semente permanece nele e não pode pecar porque é o quê?
Nascido de Deus não quer dizer que é imune ao pecado. Ele não pode continuar assim, ó, olha, numa situação de domínio do pecado, porque ele é nascido de Deus. Então é uma comprovação. As pessoas que olham para si mesmo e vê o domínio do pecado na própria vida. É nascido de Deus, foi gerado pelo Senhor. Aí continua. Beth, lê o 10, por favor. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Para. Gente, quem tem coragem de falar isso? Já me recriminaram. Isso é bíblico, nisso são manifestos os filhos de Deus e os pecadores, que está falando? Os filhos de Deus e filhos do mundo? Está dizendo que quem não é filho de Deus acaba sendo filho de quem? Diabo. Vê se vocês entendem, por isso que é um resgate, por isso que ele fala, tome cuidado, vocês foram resgatados por um preço muito grande, foram tirados das garras dele. Ah, mas eu já tinha uma vida tão boa, eu fazia bonequinha, olha só, a menina, essa menina, ela fazia bonequinha, ela desenhava, ela que escrevia poema para a mãe, tudo isso é um engano, porque na verdade todos os homens e mulheres desse mundo caminham a passos largos para a condenação. Então você foi resgatado. Então termina o versículo. Quem está lendo? Vai. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos, vai. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Pronto. Essa parte não ama o seu irmão, que a gente vai fazer um breve comentário. Quando fala não ama seu irmão, é a doença que mais acontece. Vocês já presenciaram pessoas que falam mal o tempo todo da vida do outro que ela não consegue ter. Eu não gosto de fulana. Nossa, parece que a pessoa vive no meio para causar isso, e quem ouve acaba se contaminando com isso, acaba participando. Eu tive um amigo meu que falou assim, olha, eu tenho orado muito pela minha mãe. Eu falei, por que, fulano? Porque a minha mãe consegue ligar o telefone com as outras irmãs da instituição religiosa e ficar até de manhã só falando mal. É uma coisa maligna, sabe? É porque você se enche de justiça própria, de autojustificativa, e você começa o quê? Senhor, eu não sou como fulano não, olha só, eu sou íntegro, eu não sou como ciclano, eu não sou como ele. Consegue literalmente o tempo todo não ter piedade segundo a palavra. Não é conivência com o pecado, é piedade, ou seja, que Deus alcance essa vida, que Deus renove essas vidas. Não, você começa a usar o quê? De falta de amor. E a Bíblia fala que quem não tem amor de Deus é de quem? Yeah. E o que Romanos 5 provou pra gente hoje, que nós lemos? Que no final das contas a esperança consegue fazer o quê? Não decepciona. Lembram? Não lembram não? Como é que é? Não desaponta. Por quê? Porque o amor de Deus... Isso! O amor de Deus permanece nos corações. É uma comprovação disso. Essa comprovação é bíblica. Tá tudo certinho, Joyce? Uhum. Tá, olha só. Ô Joyce, lê pra mim. Abre Lucas 18, por favor. A gente estava comentando que você deve falar do reino de Deus conforme a verdade, não conforme você olha a pessoa. Você deve moldar a palavra conforme você vê da pessoa. Tipo, se eu falar isso... Já viu aquele texto? Não é por força nem por violência, mas não é isso não. Por força e violência tinha a ver com a própria agressividade da época, dos romanos. Então eu falo assim, não é uma imposição não, mas você anuncia a verdade para ela. Você não omite, você não impõe para ela, você apenas anuncia a verdade. E vai ver a avaliação. Capítulo 18 de Lucas. Mas esse por força e violência, assim, quando a gente às vezes vai falar do amor de Jesus, a pessoa nem quer ouvir, aí você tem que deixar para lá. A Bíblia fala que quando você anunciar num local a paz de Cristo, e as pessoas rejeitarem, mandar os apóstolos o quê? Pegar o vestido e sacudir assim, ó, até o pó dessa cidade não queremos na gente. Porque a rejeição é uma coisa horrível. E a rejeição é medida por Deus, não é medida por nós não. Eu não rejeitando, sim, você rejeitou. A partir do momento que a salvação veio a você e você amou a tua vida, que nós vamos ver agora, aquela vida, você vive uma vida tranquila na entidade religiosa. Você vive na agremiação religiosa, na onde tem quermesse, não importa. Você vive até o dia que você ouve uma palavra
que afronta o tipo de vida que você quer viver. Tá tudo muito bem, repara bem. Capítulo 18 de Lucas. Tá aberto aí, Joyce? Sim. Ó, no versículo 18, lê pra gente, Joyce. Acompanhe, por favor, já é conhecido de vocês. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Espera aí. Eles nem precisou continuar. Ah, isso eu já tirei de letra, eu tenho observado tudo isso. Então eu tenho feito tudo que Deus pede para eu fazer. Aí vem a pedra diferencial, vai. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado em minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Quantas transgressões tem nessa decisão dele? Repara bem, o que Jesus falou para ele? Ó, agora eu vou chamar a atenção de vocês. Ó, repara bem, antes, falta-te uma coisa. O que faltava? Vamos enumerar. Vai, Beth, começa a enumerar o que faltava. Vender tudo. Então vender tudo significa se livra daquilo que está te segurando. Vamos colocar assim. Faz o quê? Reparte. Ele tinha amor por pobres? Não. Não tinha, nunca teve. Nunca teve amor no coração. Continua. E terás um tesouro no céu. Ele valorizava, lembra o que foi chamado de devasso e profano? Ninguém tem um sentimento de devasso e profano. Como teve Esaú. Olha bem aqui. E terás um tesouro no céu. Eu não estou interessado em tesouro, eu estou interessado de receber a vida eterna, mas continuar com a minha vida aqui. A palavra vem, você está bem na igreja, mas de repente vem uma palavra que revela você o que você está vivendo. Aí você fala, sabe o quê? Já não permanece mais, já vai procurar uma palavra que não fale contra isso. Aí olha o que Cristo falou. Tu parou onde, Joyce? No 22. O 22? Na verdade, 23. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. Isso. E vendo o quê? Jesus, que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha aí. Quão dificilmente. Aí vai, continua lendo. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Explicar para os irmãos. Quando ele fala assim, dificilmente, tanto que ele fala mais à frente, mas para Deus não há nada impossível. Dificilmente uma pessoa vai se desarraigar daquilo que ela se prendeu. Por isso que a Bíblia fala que você vive uma escravidão. Você vive uma escravidão. Você começa a viver com Cristo, você se pronuncia religioso, bem, você ceia, isso lá no começo do estudo de arrependimento. Você participa, você faz tudo que tem direito, até que você ouve uma palavra, falta-te uma coisa. Se diz falta, tem como ele entrar no reino dos céus? Não. Está falando falta-te? Não tem, você não tem isso. Ele quebrou, ele tinha amor ao dinheiro, não tinha nenhum amor pelo pobre, nenhum, porque ele ficou triste. Ele falou assim, poxa vida, se eu ajudar, eu estou agradando o Senhor? Sim, vai lá e ajuda os pobres. Ele nunca ajudou os pobres. Vende o que você tem e dá a eles. E era um segredo da igreja, né? Isso tudo era comum. Ele queria herdar a vida eterna, literalmente sem perder nada desse mundo. As perdas, elas estão aqui para acontecerem. Elas existem para acontecer na nossa vida. Perdas. Mas é perda aquilo que não serve para nós? É perda? Não. Ou é capricho quando você não quer perder uma coisa? Olha, é dado para você assim, faça isso, não faço, mas não faço mesmo. É convicção. Tá maluco tocar na minha rede? Tá maluco vender meu carro? Não vou fazer. Não, a pessoa já declara com a boca, ela não quer nem saber o que Deus pensa. Não, isso não mexe nisso na minha vida que não vai dar certo não. Entendeu? Tudo que nós vivemos nessa terra acaba nos escravizando com uma aparência, sabe de quê? De coisa boa. Escravizando você. Por isso ele fala, Hebreus fala o tempo todo, não deixa nada de inconveniente e pecaminoso dominar vocês, porque vão afetar o caminho de vocês. Então observe o tempo todo. Tem
Uma coisa que fala por aí, que quem dirige para quantos, Felipe? Você dirige para quantas pessoas? Não dirige para duas? Você dirige para você e para quem está dirigindo outro carro. Repara bem, você sabe que o dever daquela pessoa é proceder bem no trânsito igual você, não é isso? Mas, no entanto, você deixa de tomar cuidado? Não deixa, porque você não confia. Então você está o tempo todo observando. Mais para os outros. Não, mas então, você está observando. É isso que ele quer dizer. Você vai caminhar para o céu olhando para você e olhando para o que está chegando do teu lado. Se vem na paz, se tem a paz do Senhor, vai fazer comunhão contigo. Se não tem, rejeita, porque vai te atrapalhar no caminho. Contamina, como nós lemos. E para finalizar, esse eu vou explicar mais do que ler. Esse texto está em Josué, capítulo 22 todo. Não precisa abrir, não. Não precisa abrir porque eu vou dissertá-lo para os irmãos e depois os irmãos leem com calma, porque é muito grande. Quando Josué tomou a terra, havia as tribos, certo? Lembra que ficou 2,5 tribos? Quem conhece a história? Antes do Jordão, eles atravessaram o Jordão e tinha um pedaço de terra antes do Jordão. Esse pedaço de terra foi dado à tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés ficou daquele lado. Atravessou o Jordão, estava toda Canaã. O restante das tribos ficaram lá. O que aconteceu? Que eles ganharam as guerras, foram guerreando, foi tomando território como Deus ordenou. Mas aí o que aconteceu? De repente, eles olharam de longe e viram que depois do Jordão tinha um altar. E não era permitido, olha só, não era permitido fazer altar no seu, não era permitido sacrificar em altar nenhum, a não ser que fosse o altar na frente do tabernáculo, não tinha templo ainda, na frente do tabernáculo. Sabe o que fizeram? Juntaram todo mundo e isso não vai ficar assim não. O quê? As 2,5 tribos fizeram isso? Este não vai ficar ninguém vivo hoje, porque desonraram o Senhor. Aí atravessaram o rio e foram lá. Antes da gente matar vocês, eu vou dar a chance de vocês explicarem. Vocês são loucos? Já não pecamos no deserto com relação a isso, nós não pecamos no deserto com relação àquilo, não pecamos pela nossa desobediência, como Balaão incitou o povo com mulheres, e vocês ainda vêm transgredir o Senhor fazendo um outro altar que não o que vai ficar em Jerusalém, para vocês sacrificarem. Eles ouviram, depois você vê, calados, e falaram assim: olha, meus irmãos, tirem isso do coração de vocês. Esse altar não está aí para nós sacrificarmos. Olha bem, preste atenção no que isso ensina para a gente. Nós vivemos desse lado de cá. Compare o outro lado como os cristãos. O outro lado, os cristãos. E você apenas está aparentemente distante desse grupo. Eles falam assim: olha, nós não vamos viver, nós vamos morrer e vão vir a nossa geração. E pode ser que amanhã depois, quem viva desse lado aí, fale assim: aquele pessoal lá não tem parte com a gente não. Aquele pessoal que as 2,5 tribos nunca tiveram parte com o Senhor não. Se afastaram de nós e nós queremos nos proteger disso. Então fizemos um altar aqui para que as gerações futuras, depois seria interessante, vejam que somos homens tementes a Deus. Você vai perguntar: Gero, o que isso tem a ver? Nós temos uma marca. Você pode sair de todo o aparato, como é que se diz, social que diz ao Evangelho. Mas quando tu tem um altar do testemunho visto de longe, isso não te separa do grupo que vai para o reino de Deus. Não adianta nada, porque você compra a sua presença no reino de Deus, assim, aparentemente. Você faz tudo correto e fica sempre perto do nome de Deus. Quem já ouviu isso aqui? Irmão, vocês têm que congregar. É pecado não congregar. A Bíblia fala assim: não deixai de congregar, de se ajuntar. O que nós estamos fazendo aqui? Congregar. Mas alguém vai valorizar isso aqui? Não, vou dizer por que não. Estou falando abertamente, está sendo gravado. Porque isso tem uma entidade oficial por trás disso? Não. Tem algum líder com título adquirido no Seminário dos Homens aqui falando com vocês? Não tem. Tem alguém aqui que está sendo dirigido por uma instituição que tem crédito aí fora? Não. Então nós somos taxados como o quê? Como pessoas totalmente destituídas da graça de Deus. Esse povo pensava, depois você lê, capítulo 22 de Josué, lê, ele fala assim: não, esse altar não está para a gente sacrificar. Nós vamos colocar esse aviso aqui para que quando olharem de longe, vão perceber que nós somos o mesmo povo que vocês. Os estereótipos não vão marcar a nossa vida.
Nós vamos viver servindo a Deus como vocês servem. Infelizmente, irmãos, tudo que sair da regra é considerado abominação. Não abominam o pecado, não abominam o pecado, não abominam a intransigência no local, não abominam, quando eu falo não abominam, não pregam, não falam contra aquilo ali, não abominam o descaso com relação a Deus, não abominam a referência ao Senhor de chamá-lo de você, de chamar você o cara lá de cima, mas abominam se as regras dele não forem cumpridas. Repara bem, se não for cumprida a regra, não é do Senhor. Porque tem uma regra. Tem uma regra? Sim, quer ver um exemplo? Vou citar aqui para finalizar. Se eu chegar e batizar alguém, eu estou cometendo um pecado? Segundo a igreja, estou. Porque eu não tenho autorização do clero. Quem é você para batizar alguém? Quando, na verdade, lembra que Paulo falou assim, que Paulo falou, guardai-vos as tradições que foram ensinadas para vocês não se desviem delas. Os ensinos, tradições ali é ensino. Quem batizava era sempre quem ganhou a pessoa. Felipe não batizou. Isso, é louco. Batizou, é assim, era um direito de honra. Chama ele. E detalhe, né? Quem batizou você fui eu, não foi? O meu pai, mas sabe de quem foi? Lembra? Foi meu pai que chamou? Sim. Então, o meu pai sabia disso. Geralmente, você batiza. Se alguém chegar aqui e servir a ceia, nós ceiarmos diante de Deus, e virem o vídeo depois, o que vão falar? Um bando de hereges aí. Não tem ninguém autorizado a fazer isso, quando na verdade, olha a mentira. Fazer isso, como é que diz? Fazer isso, não. Todas as vezes que vos reunir, então eu posso acusar eles de uma acusação. Sabe de quê? De se reunir em nome de Jesus uma vez só por mês. Eu já falei, mas isso não existe por causa do descaso, porque isso é cansativo para vocês. A Bíblia fala que o amor de Cristo vai unir vocês quando vocês partirem o pão, com a mão assim, toma aqui, coma comigo, nós vamos estar com Cristo fazendo isso no reino. Então creiam nisso, de que nada deve ser permitido sorrateiramente que entre na vida dos irmãos e acabe com a fé dos irmãos. E acabe com o modo de caminhar. E outra, quando alguém estiver cansado, se aproxima daquele que aparentemente está forte. E se submete e fala, irmão, eu preciso de ajuda. E esse irmão vai ajudá-lo. Porque também é direcionado por Deus. Não é um solucionador de problemas. E qual é a ajuda que nós aprendemos que vai ouvir? A consolação. Ou seja, toda vez que está passando por um problema, e a Joyce sabe disso, eu digo, sabe por causa do que a gente tem vivido nos últimos dias? Consolação. Consolai-vos que somos do Senhor e nada pode nos tirar dele. Nada. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Acabou a energia? Nem percebi. Continua funcionando normal? Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela elucidação da mente, Pai Santo, dos pensamentos. Muito obrigado por não permitir que os Teus servos se conduzam em engano, Pai. Mas não por nossa sapiência, Pai Santo, mas pela Tua santa palavra que nos é dada, da qual não somos merecedores, por essa condição de sermos conduzidos pela Tua graça, Teu reino de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, expurga, começar pela minha vida, Pai, toda e qualquer situação pecaminosa, tudo aquilo que disfarçadamente eu tenho aturado, eu tenho, Senhor meu Deus, sustentado na minha vida, Pai querido, e tem sido desagradável ao Senhor. Meu Pai amado, a vida dos meus irmãos é a mesmíssima coisa. Que haja consciência, boa consciência diante de Ti, Pai, para sabermos que dentro das nossas fraquezas, prosseguimos segundo a Tua graça, Pai. Muito obrigado. Que o engano seja extirpado da nossa vida, Pai Santo, e possamos ensinar outras pessoas de acordo com a verdade, Pai. Que os irmãos que aqui estão ouvindo isso sejam frutuosos com relação àqueles que estão no engano, que possam orientá-los segundo a bondade e beneficência do Senhor e amor. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.